Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, bora dar uma olhadinha então aqui em Batman Preto e Branco, a nova série. A galera me pediu pra dar uma passadinha no encadernado, pra gente dar uma olhadinha de perto, por dentro, né? Não é um material barato, eu sei, então vale a pena a gente aqui dar uma olhadinha e ver os detalhes, né? Eu já li esse encadernado por completo, então vou dando também alguns pitacos nas tramas que nós temos aqui. Eu adoro Batman Preto e Branco, é uma série que é muito bacana e pra mim representa muito o que é o Homem-Morcego. Então, sem enrolação, vamos lá uma olhadinha nesse trabalho. É isso aí, pessoalzinho, então vamos dar aquela olhadinha básica aqui nessa nova versão de Batman Preto e Branco que pega a nova série, conforme diz na capa aqui. Temos esse bonito desenho do Greg Capullo, feito então para edição. Aí nós temos aqui a Lombadita, né, a famosa. Temos a quarta capa aqui com as informações de todos quem participa do conteúdo aqui, né? Vários nomes importantes aqui. Gostei bastante aqui da galera que foi chamada para fazer esse material. É uma minissérie em 6 partes, saiu lá fora, né? Que daí aqui no Brasil foi compilado então nesse encadenado de capa dura, que inclusive vem todo chique aqui com essa jaquetinha, né? Aí tem essa outra capa aqui. E aqui atrás tem esse outro desenho, que é do Jason Fabok, se eu não estou enganado. É bem o traço de Jason Fabok. Achei muito bonito aqui como é que ficou esse estilo, que é para combinar com o Omnibus que havia sido lançado pela editora Panini do Batman Preto e Branco, a versão clássica, né, as edições clássicas. Enfim, deixa eu só abrir aqui também. Aqui tem também outro desenho aqui, né? Então, show, pessoal. Vamos dar só uma passadinha aqui nas histórias. Eu já li esse encadernado, eu gostei bastante. Eu acho que Batman Preto e Branco, basicamente para mim, é o que resume o que é o Homem-Morcego. O personagem nunca é uma versão definida, assim. O Batman são várias interpretações que vão passando com o tempo. E aqui você, em Batman Preto e Branco, você tem isso, né? Várias pessoas dando suas interpretações em relação ao Batman. Tal qual eu comentei possivelmente no Omnibus do Batman Preto e Branco. Aí nós temos aqui nomes um pouco mais recentes também trabalhando com o personagem. Tem o Jorge Mendes fazendo uma história, escrevendo, não só desenhando, né? O Jorge Mendes é muito conhecido pelo seu trabalho no desenho. Aqui ele faz uma história, ele escreve uma história. A Bilquis Evely também, que é a brasileira, ela escreve e desenha uma história, né? Ela é conhecida pelos belos desenhos que ela sempre faz, né? Mas aqui ela traz uma história escrita, né? Bem interessante até a pegada que ela colocou. Tem os nomes conhecidos de sempre, como Paul Dini, tem também aqui, por exemplo, o Tom King, tem o Scott Snyder, tem o Joshua Williamson, tem a galera que é manjada já nos quadrinhos do Batman. Inclusive tem duas histórias aqui que pra mim foram as melhores, que é a do Tom King e do próprio Scott Snyder. O Scott Snyder faz um trabalho muito legal. Então você vê aqui várias concepções do Homem-Morcego nesses vários desenhos que pra mim é sempre muito legal acompanhar. Então aqui você tem o índice das histórias, né? Sempre aqui pegando exatamente quem tá fazendo a trama toda e etc. E aí começa a brincadeira toda. E tem os pin-ups também, né? Como aqui do Max Filmara, com esse belo desenho do Batman aqui, o orelhudo. Eu gosto muito desse estilo do Batman orelhudo. E aqui então começamos a brincadeira toda. E você vai ver também esses conceitos mais artísticos, né? O Batman, assim, pegando uma veia de interpretação que ele acaba se afastando um pouco dos que são os quadrinhos convencionais do Batman, que isso acaba sendo bacana também, né? Fazer uma pegada do personagem que sai um pouco do óbvio que é a figura. Essa trama, por exemplo, aqui, ela fala muito sobre o momento atual do mundo inteiro, do J.H. Willis III, muito conhecido por Batwoman, o autor aqui, falando sobre a Covid. Nós temos aqui uma história falando sobre tudo que o Batman, entre aspas, viveu aqui, envolvendo a sua percepção de um vírus que está matando pessoas, fazendo um paralelo com seus vilões, como por exemplo o Coringa aqui. Então você tem uma história um pouco mais atual, por assim dizer, né? Inclusive até o Batman usa máscara, ó. O pessoal tem que usar máscara, hein? Importante. Eu sei que tá cada vez mais tranquilo, entre aspas, essa coisa toda, mas a gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Enfim, aí nós temos a história do Paul Dini aqui, falando um pouquinho sobre os apetrechos do Batman. Você vê aqui, inclusive, com a aparição da Talia al Ghul, desenho do Andy Kubert. O legal desse encadenado também é que eles colocam as informações de cada um dos autores, dos roteiristas, desenhistas, etc. Emma Hills também aqui, trazendo a sua versão do Batman. E como é uma minissérie um tanto quanto longa, 6 partes, reunindo acho que cada edição 6 histórias, se eu não me engano, você então vê muitas histórias aqui. É o tipo de trama, ou encadernado, que você pode ler o quê? Umas 2 historinhas por dia e você vai matando a pau, assim, tal qual foi o Omnibus do Batman Preto e Branco. E como são histórias curtas, eu acho legal que você não fica preso a uma história só assim por muito tempo. Você acaba passando rápido aquela história, você tem a sua percepção em relação a ela e bola pra frente, né? E aí você vê outra interpretação do Homem-Morcego. Eu gostei muito dessa história aqui também que fala sobre, de certa maneira, uma síndrome de Estocolmo envolvendo o crocodilo e essa mulher que foi sequestrada, que é escrita pela G. William Wilson e desenhada pelo Greg Swalwood.
Temos pin-ups aqui. O desenho do Stepan Sejic é muito bonito, né? Eu gosto bastante. O Dexter Soy também faz um trabalho bem legal. Ramon Villa-Lobos, olha aí. Essa história aqui do Tom King com os desenhos do Mitch Gerads é muito boa, meus amigos. É muito boa mesmo. Uma das melhores de 2021. Eu elegi uma das melhores do ano passado. Eu gostei bastante, como você vai vendo. O Tom King, inclusive, trabalhando a espiritualidade do Batman. O Tom King é um cara que gosta de trabalhar muito essa questão religiosa do Homem-Morcego. Ele fez isso na fase dele, e aqui ele volta a falar um pouquinho sobre isso. Tanto que o Batman tá salvando um padre aqui, né? Então você vê o cara focar muito nisso, que é uma coisa que não é tão trabalhada com o Homem-Morcego. Essa outra história aqui da Sophia Campbell, ela trabalha essa questão do preto e branco. Eu gosto muito quando os artistas incorporam o, entre aspas, literal da coisa e acabam abordando uma história que trabalha com as cores preto e branco. E aqui você vê então a mulher gato ludibriando o Batman usando a questão do preto e branco, conforme você vê que ela usando, ao invés de uniforme preto, uniforme branco. Então é uma trama bem criativa. Quando o artista vai para essa vertente mais criativa em relação ao que envolve também toda essa coletânea, toda essa antologia, acabam saindo histórias muito criativas. História Inundação do Gabriel Hardman, Corinna Bechko e o Gabriel Hardman também na arte. Você tem aqui um trabalho onde o Homem-Morcego acaba sendo mal por um momento. Enfim, aí nós temos aqui outra história, O Duplo. Essa história que acho que é a minha futurista do Batman, meio maluca. Tem umas histórias assim que ela apela pela ficção científica, que eu acho também assim que é muito criativo. Essa aqui é uma história bizarra. Bom, aí nós temos essa história do David Aja, que ela lida como se fosse tiras de quadrinho, tiras de jornal, né? Também muito criativo. Eu gosto muito quando a galera sai da caixinha, ó, o David Aja. Essa trama aqui é do John Ridley, que é o mesmo criador aí do novo Batman, né? O Batman do Jace Fox. E essa trama, ela é importante até pro personagem, porque apresenta aqui uma sidekick pra ele. E é uma traminha boa aqui, né? Inclusive com os desenhos do Oliver Coipel, que, nossa, são muito bacanas, são muito bem feitos. Adorei também esse trabalho aqui do John Ridley. Inclusive, vou destacar pra vocês, meus amigos, que a revista mensal do Batman, que é o I Am Batman, desse Batman negro, é muito legal. Uma das melhores coisas do Batman, hein? E no ano de 2021, o Batman teve uma revista bem fraquinha, vou dizer pra vocês aqui. Mas as histórias do John Ridley eram muito legais, muito bacanas mesmo. Aí nós temos aqui a história da Bilks Evelyn, que ela foca muito aqui num lado um pouco mais onírico envolvendo o Batman. Eu achei legal a história, os desenhos são fabulosos, né? Ela faz um trabalho muito fantástico. A trama aqui da Bengal, trabalho um pouco mais, diria básico, envolvendo o Homem-Morcego, mais interessante porque tem, de certa maneira, um plot twist no final. Temos a história do Tim Seeley com o desenho do Kelly Jones. Essa história aqui, ela pega muito o que é o Batman no sobrenatural, que é uma característica muito importante envolvendo os desenhos do Kelly Jones. E os desenhos aqui estão fantásticos. Tem Kelly Jones, vale muito a pena dar uma olhadinha. Nick Dracota no roteiro e arte aqui envolvendo essa história, que apela um pouquinho para uma coisa meio mecha. Bem legal também. O trabalho do Joshua Williamson aqui com o desenho do Riley Rossman, um desenho mais caricato, é um desenho inclusive que esse é o tipo de artista que você chama para fazer uma trama, ou melhor, um quadrinho que esteja num prazo um pouco mais apertado, porque ele consegue fazer. Ele faz de maneira competente. E é uma história divertidinha aqui, falando sobre a questão da família, da Bat-família. É o resumo basicamente disso tudo. Outra história importante aqui do Carl Christian, que acaba trazendo essa personagem chamada Maps, que hoje em dia está sendo incorporada quase como uma Robin nos quadrinhos regulares do Homem-Morcego. É uma personagem que é divertidinha, que ela surgiu naquelas tramas envolvendo a Academia de Gotham, que saiu no Brasil aqui pela editora Panini, encadenados, capa cartonada. Aí tem a história do Chips Darsky envolvendo a Era Venenosa. O Chips Darsky, inclusive, vai ser o roteirista oficial do Batman a partir da edição número 125 do Homem-Morcego. Temos também aqui a história do Daniel Oren Johnson, roteiro e arte, mostrando aqui o Homem-Morcego, suas estratégias, tendo inclusive uma história que mais focada no Alfred e no Batman. Muito legal. Outra também interessante aqui envolvendo uma investigação que o Batman faz junto com outro detetive, trabalhando esse lado um pouco mais investigativo do Homem-Morcego, sempre muito bacana. Da Beck Clooney, do Terry Dodson. A história de George Mendes envolvendo aqui relação de pai e filho, do Bruce e do Batman. Cara, assim, eu vou dizer pra vocês que é claro que tem histórias que são ok, são mais ou menos, tem histórias que acabam se sobressaindo. Mas mesmo assim, quando você pega ainda assim uma história mais simplesinha, entre aspas, ela ainda tem o seu charme, sabe?
Esse que é o aspecto legal, ela ainda consegue dialogar muito bem com o leitor, por esse dinamismo que você vai vendo aqui de uma história curta, mas que consegue conversar de uma maneira diferente. Quando você vai pegando vários aspectos que envolvem o Batman de várias maneiras possíveis, todas as histórias conseguem funcionar, né? Uma história interessante do Lee Wicks focado no comissário Gordon, que é bem legal. Essa história aqui também, ela é bem tensa, envolvendo a Gilda Dente, pra você ter uma ideia, que é bem diferente, que é aqui escrita pela Mariko Tamaki, com o desenho de Emanuela Patino, um belíssimo desenho. E aí tem essa trama aqui, meus amigos. Essa aqui eu demorei pra ler. Qual que é o lance dessa história aqui do Kieron Gillen e com o desenho do Jamie McKelvey? Ela é uma história que você tem que decifrar o enigma do charada. É uma história focada no charada. Vocês lembram aqueles livros de RPG ou coisa nesse sentido, onde você vai escolhendo um caminho pra seguir? Ah, se você quer seguir por tal caminho, você vai no quadro tal, né? Tal qual seria no livro de RPG, né? Você vai pra página tal. Aqui, na verdade, você tem que decifrar basicamente como chega no final. Porque tem momentos onde você está lendo a história que ele diz, siga até página tal, e você não consegue chegar no final. Aí você volta e o outro caminho não funciona também, e você começa a ficar perdido. Então tem uma charada para decifrar aqui nessa história, onde você precisa entender como conseguir prender o charada. É uma trama muito legal. Eu fiquei uma meia hora aqui tentando decifrar essa história. Sério, é muito interessante esse trabalho aqui. Porque não é simplesmente você ler. Não é simplesmente você seguir os quadros aqui e vai dar tudo certo. Não vai. E acaba sendo, então, uma história muito criativa. É uma história realmente que não necessariamente entra nessa questão da narrativa fluida, uma narrativa normal de sempre dos quadrinhos, mas sim um jogo, praticamente. Então, essa aqui eu gostei dessa trama, eu gostei bastante. Foi muito criativo esse trabalho. Eu não vou dar o spoiler de como você resolve essa parada, então se vira aí, meu amiguinho. Mas é divertido esse trabalho aqui, eu gostei bastante. É uma história do Asa Noturna que eu achei ok. E vai seguindo aqui até tramas mais pro final aqui envolvendo o Batman atendendo o pedido aqui de um bairro um pouco mais pobre de Gotham City, que a polícia não dava muita bola. Trabalho do Brandon Thomas com o desenho do Kerry Hanoff. Temos também aqui uma história focada nas várias percepções que as pessoas têm em relação ao Batman. O Batman pode ser um cara que ele é a esperança, pode ser o cara que é o porradeiro maluco, o cara que é um fascistinha, um monstro e assim por diante. Muito legal. Outra trama interessante aqui do Nick Derton no desenho e na arte, falando sobre a questão de um jogo de xadrez. E aí, meus amigos, deixa eu ver. Ah, tem mais essa história do John McCurdy aqui, que é muito boazinha também, muito bacaninha. Envolve toda uma questão de um monstro. E pra finalizar, com essa trama que eu gostei bastante, isso aqui do Scott Snyder. Uma trama que, de certa maneira, ela é um pouco importante na questão da cronologia, porque fala sobre... É citado aqui em um primeiro momento a capa da Detective Comics número 27, onde tem o Batman pegando um bandido pela gola, assim, né? A gente descobre que esse cara tem um nome, né? E ao mesmo tempo nós aqui temos a história desse cara que é um fotojornalista. Ele tira fotos do Batman. E cada foto acaba retratando, né? Ou melhor, cada jornal dá uma interpretação para as fotos que ele tira. Ele vai falando sobre cada um desses jornais e o que cada jornal fala, né? Ah, tem um jornal mais sombrio, tem um jornal mais esperançoso. E é muito legal como você vai vendo isso. Esse desenho aqui do John Romita Jr. dá toda a impressão também de como se fosse um jornal. E é muito legal assim porque você vai vendo o significado da história no que tange essa perspectiva envolvendo o Homem-Morcego. E ao mesmo tempo, qual seria o significado do próprio Batman pro Homem-Morcego, pro nosso protagonista, que na verdade aqui não é o protagonista, né? Então é muito legal essa história. Eu sempre tenho problema com o Scott Snyder, né? Em algumas questões envolvendo os enredos e personagens que ele cria. Mas essa trama é muito legal. Essa trama é muito bacana. Sério mesmo, sem brincadeira. Então vale muito a pena a leitura disso aqui. E acaba com a galeria de capas aqui, né? Que também belos desenhos. Enfim, meus amigos, eu sei que Batman preto e branco ele acaba não chamando tanta atenção das pessoas porque ele não tem aquela proposta de ser um quadrinho envolvendo algo mais significativo, entre aspas, pro público geral, né? Ah, não é um quadrinho que afeta a cronologia e não sei o que, então não quero ler isso aí, não é pra mim, né? Eu acho que o quadrinho não tem que ser lido somente pela questão de cronologia, né? Ele tem que ser lido por tudo aquilo que ele vai transmitir de ideia. E o Batman preto e branco, eu sempre vou reforçar, meus amigos, falei durante o vídeo e vou falar de volta. É o resumo do que é o Homem-Morcego, as diversas interpretações. Eu sempre fico meio, sei lá, eu não curto muito quando eu vejo muita gente colocando assim o significado do Batman de só uma vertente, né? Ah, o Batman é isso, o Batman é assado, o Batman é cozido mal passado. Recentemente eu tive uma discussão nas redes sociais envolvendo o fato do Batman simbolizar a esperança. Muita gente dizendo, não, nunca o Batman vai simbolizar a esperança. Ele não é o super-homem, ele só simboliza o medo.
Mas não, o Batman pode simbolizar a esperança também. É uma vertente que você pode ver do personagem, né? E aqui, por exemplo, o Batman preto e branco, você vai ver o Homem-Morcego sendo trabalhado como uma esperança, como medo, como detetive, e assim vai indo. Por isso que esse trabalho aqui, junto com o Omnibus do Batman preto e branco, são histórias que trazem a essência do Batman nas suas várias narrativas. Por isso é um trabalho importante. Por isso que Batman preto e branco é uma coisa que simboliza muito o que eu penso deste personagem. Então, particularmente, é uma leitura que eu recomendo fortemente ser feita, fortemente, porque realmente aqui nós temos a essência do que envolve, então, o Homem-Morcego. Então é isso, meus amigos. Para quem tinha me pedido dar uma olhadinha, tá aí, dada a olhada na edição da Editora Panini. É uma bonita edição, eu sei que não está barato, mas a edição é muito bonita e acaba combinando, então, na prateleira, conforme a galera gosta aí, né? Junto com o Omnibus do Batman preto e branco, a versão clássica lá, né? Com as histórias antigas. Então, muito bacana esse lançamento da Panini. Ficou bonita, mas no que tange a história mesmo, no que tange o conteúdo, ainda assim, pra mim, é um trabalho que vale muito a pena a leitura. Beleza? Então agora é hora de trocar de câmera. Antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar. Seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus. Se inscrevam se você é novo e aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos e amigas pra gente atingir a meta de 40 mil inscritos. Muito obrigado. O que você achou desse encadenado? Gostou, não gostou? Já comprou? Curtiu as histórias? Tem alguma crítica negativa a fazer? Ou vai comprar mais pra frente? Traga os comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você, bem como aproveita e deixa um morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos, é isso, eu ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé, agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.